nada veio do céu, nada caiu nas minhas mãos. Eu sempre tive que realmente correr atrás, batalhar, e isso é algo que meus pais me ensinaram para a vida. Porque é gostoso você chegar ali, ganhar uma medalha, olhar para trás e falar para eles que é por eles, né? Não é por mim, não é a construção da Ana Marcela só. E eu me sinto muito feliz, lisonjeada de poder ter essa vida de atleta. Olhar para o meu passado, ter orgulho dele e ver que eu ainda posso ser melhor ainda no futuro. Eu vou vencer pelos meus pais e pelo Brasil. Quando a Ana Marcela estava ainda na barriga da mãe, nós brincávamos, né? Eu e Patrícia, e a gente ficava naquela de, a Ana Marcela vai ser atleta. Ela aprendeu a nadar numa piscina, óbvio, mas ela sempre gostou do mar. De pequenininha, engateando, nós íamos veranear num clube que tinha umas cabanas. Então a gente alugava a cabana e ela era pé na areia. Não tinha como deixar a Marcela, ela engatinhava sempre na direção do mar. Certa ocasião ela até comentou, eu acho que eu ia pelo cheiro do mar, né, da maresia. Colocamos, né, na creche, tudo, quando eu vi aquele problema de ter uma piscina, a Marcela é muito arisca, a Marcela com certeza ia se jogar de cabeça e tudo lá. E botamos na natação com o professor Adriano na escolinha. E logo depois ela foi se desenvolvendo e ali nós vimos que realmente ela gostava da água. A infância de Ana Marcela, além de ser uma infância tranquila, porque eu era professora de educação física e sempre estava botando ela numa atividade, fazendo brincadeiras, sempre foi uma criança alegre, do jeito que ela é hoje, bagunceira no bom sentido, não desorganizada, bagunceira, adora aprontar. Ela começou a nadar maratona com 10 anos, assim, nesse circuito, de uma forma diferente das outras crianças, porque não importa troféu, não importa medalha. O que aconteceu? Aconteceu que logo numa das primeiras provas desse circuito, ela ganhou a prova. E ela ganhou de duas nadadoras que foram campeãs sul-americanas absoluto, categoria absoluta. Isso foi o primeiro choque de realidade, né, com relação à maratona aquática. Ficou todo mundo já de olho na Marcela. É uma menina guerreira, depois que passou com o problema da doença. Depois, antes disso teve a Olimpíada que não conseguiu vaga, depois foi lá na 225, ganhou, determinada. Era isso que ela queria, ela foi lá em busca da chance da Olimpíada, não conseguiu a medalha. Com isso nós crescemos muito, porque ela mostrou que ela é muito mais adulta do que a gente. Ela aceitou aquilo ali, foi em frente, e a gente estava desesperado, chorando, né, porque não conseguiu a vaga. Eu mesmo me acabei. Mas ela fez a gente levantar, sacode a poeira, dá a volta por cima, que ainda tem prova. E achávamos que ela ainda era uma menina, e a gente estava vendo que não. Agora, a partir daquilo ali, era uma menina-mulher se transformando. Desde pequena, já estava encarando aquilo com tanta seriedade, com tanta vontade. Né? Porque eu acho que isso é muito importante na carreira da Ana Marcela. Tudo que ela fez até hoje, né? E treinar em alto nível não é fácil, você tem momentos de estresse, momentos de dor, né, inclusive. Ela faz o que ela gosta, porque ela ama o que ela faz, então fica mais leve, o dia a dia dela fica mais tranquilo. Ana Marcela, o primeiro contato que tive com a Ana Marcela foi em 2005. Né? Eu assumi a supervisão da Seleção Brasileira de Maratonas Aquáticas e junto com a confederação, na época o presidente era o Dr. Coraci Nunes, eu solicitei fazer uma clínica de maratonas aquáticas, onde eu trouxe para o Rio de Janeiro os melhores fundistas de todos os estados, até para a gente avaliar. Era um momento em que eu estava buscando nadadores, uma renovação em maratonas aquáticas. Então foram uma semana de treinos, palestras e análises clínicas,
E aí eu peguei a ficha de todo mundo e tinha a da Ana Marcela. Ela tinha bons tempos, né, ela tinha 13 anos na época, se eu não me engano. Eu dei uma olhada no treino e ela andava muito mais na força, sem técnica nenhuma, né? Era um negócio impressionante. Até as viradas dela eram horríveis, né? Eu lembro que eu comentei, tava eu e mais alguns técnicos, falei, não é possível, essa menina faz esses tempos nadando desse jeito, se a gente aprimorar a técnica dela, ela vai voar. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com ela. Em 2006 ela foi para o primeiro mundial dela, foi para nadar a prova de 10 quilômetros, né? Aí que eu acabei conhecendo um pouco mais da personalidade dela. Era a primeira vez, ela tinha 14 anos. E na primeira volta, eram 4 voltas de 2,5 km, na primeira e na segunda volta, ela foi para cima, né? Aquela atleta sem receio, meio suicida. A última volta, óbvio, né? Com 14 anos, sem experiência nenhuma, e até com a técnica que ela tinha naquele momento, ela ficou para trás, mas me impressionou a raça que ela teve em tentar acompanhar as líderes. Foi a prova, inclusive, que a Poliana acabou conseguindo a medalha de prata, mas bem mais velha que ela. E a partir daí, eu conversei muito com a CBDA e com a Universidade de Santa Cecília, que atualmente é a equipe dela, em trazê-la, né? Eu tenho muita amizade com o Dr. Marcelo Teixeira, e ele sempre quis nadadoras de maratonas, e eu cheguei a conversar com ele que isso era uma chance. Ele ficou com um pouco de receio no início, porque a menina tinha 14 anos, então nesse caso não dava para trazer a atleta sozinha, tinha que trazer a família e tudo mais, e deixei ele decidir. A única coisa que eu sempre falei, é um diamante bruto que tem que ser lapidado. E é gozado que acho que ele ligou para o Coraci me ligou, isso em 2 dias, e o Marcelo me ligou e falou assim, ó, nós vamos trazer. Tá? Aí acabou trazendo a Ana Marcela para Santos, a família veio junto, começou a treinar com o Márcio Latuf, né, aqui em Santos, que evoluiu muito a técnica dela, e a cada ano que passava a gente sentia a evolução dela. É a consciência que ela tem de como ela foi na prova. É impressionante. Às vezes você vai fazer uma análise, eu vejo os técnicos, né, tanto o Márcio, os 2 técnicos com quem ela passou foi o Márcio Latuf e o Fernando Pocente. Às vezes eu vejo eles falando com ela, mas ela já sabe se ela errou, onde errou, o que ela fez, como fez. Ela tem uma consciência do todo da prova que é muito impressionante. Muitas vezes alguns atletas não percebem e precisa do comentário do técnico, né? Ela é muito consciente nisso. Esse é um ponto. Um outro ponto que me impressiona nela, eu lembro que, inclusive foi na primeira medalha dela, né, que foi em Saint-Jean, no Canadá, terminou a prova e foi para o photo finish, né? Tinha que ir lá para a câmera para poder olhar, porque chegaram todos juntos, né? E eu lembro que ela veio para mim e falou assim, eu fui terceiro. Eu tenho certeza disso, eu vi quando eu toquei, eu fui terceiro e tudo mais, né? Existia essa dúvida. Tanto é que depois a gente aguardou os resultados, até o restante da delegação foi pro hotel, porque isso demora, ela tinha que fazer o teste antidoping, que é obrigatório também, mas aguardando o resultado. E ela falou assim, Igor, eu estou sossegada porque eu sei que eu fui terceira. E dito e feito. Existem até atletas mais velozes do que ela nas maratonas aquáticas, mas não tem essa noção, só nada num estilo. Então quando você pega um mar mais, que a gente chama mais marolento, né, com ondas, tem muita dificuldade, então só consegue nadar naquele que a gente chama num mar flat ou num lago flat. No caso dela, não, ela se adapta a todas as condições. Então isso é algo que nasceu com ela, né? Por mais que os técnicos orientem, na época que eu era supervisor, nós conversávamos e tudo mais, mesmo o técnico atual, isso é dela, é uma sensibilidade que ela tem. Hoje a Ana Marcela é uma atleta muito madura, né? A gente conversa muito, a gente brinca muito, né? Eu tiro sarro, mas ela dá risada porque, sei lá, antes de competições, eu sempre converso com todos os atletas, eu me emociono, eu choro quando ganho medalhas, né? Eu vibro muito com isso. Como eu também brigo, tem histórias e brigas, não com os atletas, mas de resultados. Muitas vezes as chegadas são muito pegadas, né? Então eu brigo muito com a comissão da FINA. Praticamente toda a comissão da FINA já me conhece, eu já tive várias discussões nesse sentido, né? E às vezes tem que ser no berro, então nesse ponto eu berro mais alto, tento defendo os meus atletas ao máximo, né?
Na prova de 25 km não existe ninguém melhor que ela. Ela é um tanque, né? Eu tenho mania de falar que ela é um tanque. Eu não vejo tão cedo alguém batê-la nos 25 km em condições em que ela esteja em condições normais de competição, é claro, né? Sempre pode surgir problemas, isso é natural para qualquer um, mas em condições normais hoje eu não vejo ninguém com capacidade de disputar com ela uma prova de 25 km, vencê-la numa prova de 25 km. Ela sabe alternar os ritmos na prova em que a gente fala, ela destrói os adversários, né? E ela consegue se manter. E é o que todo técnico queria, né? Essa é uma atleta extremamente CDF, extremamente aplicada, né? Foi evoluindo essa aplicação. Eu lembro que antigamente, isso é normal, quando ela tinha seus 15, 16, 17 anos, né? Ela tinha uma disputa com o peso, que é natural, né? Mas assim, voltava de uma competição e aí uma semana ela engordava 2, 3 quilos, porque queria comer tudo que tem direito, ela é da Bahia, né? Então queria comer os doces e tudo mais. Aí tinha que fazer esse trabalho de recuperação para voltar no peso. Mas isso é normal, uma criança de 16, 17 anos, eu estou com 58, e se eu ver um doce eu quero comer, e na verdade eu tenho que me cuidar mais do que ela, porque eu já não treino como ela, né? Mas... E ela foi entendendo a importância da alimentação, da suplementação. Então, algo que foi evoluindo com ela naturalmente, algo que os técnicos podem ficar sossegados. É muito comum técnicos aí de atletas de 20 e tantos anos cobrarem se está indo no nutricionista, se está se alimentando, está suplementando, está se cuidando, não. Com a Ana Marcela, como eu falo, qualquer técnico gostaria de dar treino para a Ana Marcela. E é muito fácil dar treino para a Ana Marcela, não precisa ser. Ela sabe o que tem que fazer, ela sabe como tem que trabalhar. Então é muito tranquilo dar treino para a Ana Marcela. Eu lembro que no Mundial, ela foi em Xangai, se eu não me engano, eu não lembro agora, acho que foi em Xangai, que era um Mundial que era seletivo para os Jogos Olímpicos de Londres. Ela estava muito bem treinada, né? Porém a água era muito quente lá, né? Era uma das discussões que eu tive até com a FINA, porque fizeram a seletiva em Xangai com uma água, estava 32, 33 graus, se eu não me engano, e as Olimpíadas ia ser numa água de 19 graus, que ia ser em Londres, né? Então não faz muito sentido. Para quem entende de maratona sabe que isso é uma diferença muito grande e as características são bem diferentes dos atletas que se classificam numa água quente do que numa água fria. E, bom, ela foi para os 10 quilômetros, só classificavam 10. Ela foi nadando muito bem. Na entrada eram 4 voltas. Quando se iniciou a 4ª volta, ela e uma atleta americana arrancaram, né? Abriram até consideravelmente de todo o pelotão e foram acelerando. Então se passou 500, 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, as duas bem na frente. O problema é que assim, quando você nada numa água tão quente, é como um carro sem ter água no radiador, ferve o motor. Travaram, né? Começaram muito fortes a última volta e travaram. E aí o pelotão veio e acabou passando por elas, né? Então aquela história foi passando e a Ana foi lutando, né? A americana literalmente arreou, ficou lá para trás, eu não sei nem a colocação que ela ficou, mas a Ana tem uma raça, né? Foi lutando, porque ela sabia que tinha que classificar entre as 10, chegou lá, bateu na trave e ficou 11ª, só classifica a 10, ficou fora das Olimpíadas. E ela estava muito bem. E digo mais, né? Era uma atleta que se fosse para Londres tinha chance de medalha, porque a Ana nada muito bem em água fria, né? Então esse foi um ponto. Bom, isso foi um dia, eu lembro que eu conversei com ela, chorou muito, né? Todo mundo conversou com ela, foi algo triste, né? Ok, 2 dias depois, exatamente 2 dias depois, ela tinha a prova de 25 quilômetros, tá? E eu lembro que a gente conversou, até eu tive uma reunião no meu quarto, era a primeira prova de 25 quilômetros deles. Eu já fui nadador de maratonas, né? Então foi ela e o Alan, estavam preocupados, questão de hidratação, de alimentação. Então eu troquei algumas experiências com eles, porque naquele momento era a primeira vez que eles iam nadar uma prova nessa distância. Foi lá, ela fez exatamente o que foi conversado, que foi montada a estratégia. Por ela ter fundido o motor na prova de 10 quilômetros, ela foi extremamente reservada, extremamente tática na prova de 25, e ganhou a prova e foi medalha de ouro. Foi a primeira medalha de ouro
que as maratonas aquáticas conquistou em campeonatos mundiais para o Brasil. Foi a primeira medalha de ouro. Então foi uma emoção muito grande. Eu lembro que tem até vídeo, né? Lá eu parecia um macaco lá, sem camisa, pulando na arquibancada, ali na hora da chegada, berrando, porque ela estava numa disputa, mas ela arrancou no final e acabou ganhando a medalha, né? Então ela teve a frustração. Muitos atletas às vezes literalmente dão um foda-se no resto da competição porque perdeu a chance de ir para a Olimpíada. Pelo contrário, virou e transformou e ganhou a medalha de ouro. Foi a primeira do Brasil. Ainda vou ter que lutar bastante e acho que a última guerra vai ser dia 3 de agosto. Só existem 3 campeãs olímpicas no meu esporte e eu tenho feito todo dia aqui o meu máximo para ser a 4ª. E aí escrever o nome na história do meu esporte. Com certeza esse é o ponto final onde eu quero chegar.